percebi aqui que quase metade da lista é só calhamaço. Eu que lute. E aí, mundo, como vocês estão? Tá tudo bem? No vídeo de hoje eu vou fazer meio que um desafio. Como que eu explico esse vídeo, gente? Sabe quando você vai fazer aniversário e coloca tipo umas metas pra você cumprir antes de fazer o aniversário? Por exemplo, 25 antes dos 25. Esse tipo de coisa, não sei explicar muito bem. Mas recentemente tem bastante gente fazendo esse tipo de vídeo voltado para o mundo literário, né? Que é assim, 20 livros para ler antes dos 20 anos, esse tipo de coisa por conta da Pan Gonçalves, que é uma booktuber que fez o 30 antes dos 30. E aí pegou, bastante gente tá fazendo e eu decidi fazer a minha também. No caso, então, o vídeo de hoje é 22 livros para ler antes dos 22 anos. E antes de eu falar minha lista pra vocês, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o like se vocês gostam desse tipo de conteúdo, compartilhar com os amigos, ativar o sininho também pra não perder as notificações. Lembrando que vai ter link de compra pra todos os livros citados nesse vídeo, vai estar aqui na descrição, e comprando por esse link vocês ajudam muito o canal a crescer. E também convido vocês a seguir o Instagram do canal, que é @paraíso_cósmico. Por lá eu posto outro tipo de conteúdo, uma coisa mais engraçada, meio descontraída. E também é por lá que eu aviso vocês das promoções, converso com vocês sobre os vídeos que eu vou postar, então a gente acaba criando uma conexão maior. Inclusive, para esse vídeo eu pedi sugestão de livros para vocês lá no Instagram e vocês mandaram muitas, eu fiquei muito feliz com todas as sugestões de vocês, mas infelizmente eu não vou poder colocar todas aqui nesse vídeo, né, porque foram bem mais que 22. E também tiveram alguns que eu já li, alguns que foram repetidos e tal. Mas todas as indicações que vocês me deram, mesmo que não estejam aqui nesse vídeo, eu já coloquei na minha wishlist, no meu carrinho de compras, e quando eu tiver a oportunidade eu com certeza vou ler. Eu dei preferência para os livros que mais de uma pessoa recomendou e também para os livros que eu já tinha aqui em casa, para não ter que ficar procurando para comprar. O intuito dessa lista foi colocar uns livros importantes que eu acho que vai ter bastante relevância na minha vida, mas que eu acabo passando outros na frente, eu fico com uma certa preguicinha de ler, apesar de ter bastante vontade. E se eu ficar assim enrolando, eu vou acabar que nunca vou ler esses livros. Por isso que eu coloquei eles nesse desafio aqui, para ter essa meta, que aí eu com certeza vou lê-los. Agora deixa eu começar logo a mostrar os livros, né, porque até que são bastante, são 22 livros que eu vou ter que ler e eu vou ter um pouquinho mais do que um ano pra fazer essas leituras, então eu acho que vai ser um tempo bem ok. Ah, gente, eu botei numa certa ordem, mas eu não tenho que ler nessa ordem não, tá? Eu só tô falando na ordem pra eu não me perder aí no meio do caminho. E o primeiro livro que eu tenho que ler antes de fazer 22 anos é O Conto da Aia, da Margaret Atwood, com tradução da Ana Deiroz, um clássico de distopia que recebeu prêmio, tem adaptações cinematográficas e dizem que é de leitura necessária. Um livro que vai trazer reflexões sobre liberdade, direitos civis, abuso de poder, o papel da mulher na sociedade e que, como diversos clássicos, é de um tema muito atual que, infelizmente, pode ser comparado com o nosso presente. É um livro que eu quero muito ler, eu acho que vai ser muito importante, muito impactante pra mim. Ano passado eu li Vox, que dizem que é um livro com uma temática parecida e gostei bastante, então eu acho que esse daqui eu vou gostar ainda mais. O segundo livro é Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, com tradução da Georgia Vicente. Esse é outro clássico, mas dessa vez é um romance de época, e é o único livro dessa temática que eu tenho, eu nunca li um livro desse gênero, e eu acho que essa vai ser uma ótima experiência. Eu não sei muito bem sobre o que se trata a história, mas a importância desse livro se dá pela autora. Jane Austen viveu numa época que era muito difícil as mulheres se consolidarem como escritoras. Por conta da sociedade patriarcal, machista e misógina daquela época, se uma mulher quisesse publicar um livro, era mais fácil ela colocar no nome do marido, como se fosse outra pessoa que tivesse escrito, no caso, um homem. Mas a Jane Austen publicou os livros no próprio nome e ela conseguiu ser um sucesso de vendas, e isso era uma raridade. Não que a nossa sociedade atual seja muito diferente, né, mas é um pouco menos pior. Por isso que essa autora e essa obra é tão importante para nossa literatura. E mesmo sendo um livro totalmente fora da minha zona de conforto literária, eu quero muito, muito ler. O terceiro livro dessa listinha é Jogos Vorazes, que foi o livro que vocês mais me recomendaram. Também é uma distopia que traz bastante reflexões, e esse eu sei já mais ou menos a história por ter assistido todos os filmes. E eu gostei bastante dos filmes, por isso que eu quero tanto ler essa trilogia e sinceramente não tem uma pessoa só que fale mal desses livros. Infelizmente eu ainda não tenho, mas assim que eu tiver eu já vou estar querendo devorar.
O quarto livro é Duna, do Frank Herbert, mais um clássico, mas esse daqui de ficção científica, e eu como uma fã de sci-fi que se presta já deveria ter tomado vergonha na cara e lido esse livro, né? Mas é uma série e cada livro é dessa grossura aqui, ó. Então isso dá uma desanimada, né, na hora de começar a fazer a leitura. Eu não sei tão bem do que se trata, mas eu quero muito, muito conhecer essa história e esse universo. Ganhou alguns prêmios e vai lançar uma adaptação nova, eu acho, ou é a primeira adaptação, não tenho certeza. Tem um trailer já com alguns atores que eu gosto muito, então eu tô bem ansiosa. Quero ler esse livro aqui antes de assistir ao filme. O quinto livro dessa lista é It, a Coisa, do Stephen King, meu autor favorito. Sim, eu sou fã do Stephen King e ainda não li esse livro, pois é. Aqui a gente vai conhecer a história do Pennywise, um palhaço que tá assombrando uma cidade aí. Mas esse livro fala muito mais do que isso, ele fala sobre amizade, sobre superar os medos e mostra que os humanos são os próprios monstros. O Stephen King normalmente faz isso nas histórias dele e, cara, eu só ouço falar bem dessa história aqui, então é sim um livro que eu quero muito ler. O sexto livro dessa lista é O Ódio que Você Semeia, da Angie Thomas. Um livro muito tocante que aborda racismo, violência policial, superação e que também traz muitas reflexões. Eu acho muito importante a gente ler livros que fazem a gente ter mais empatia e entender mais a situação do outro. Por isso eu coloquei alguns livros nessa lista que abordam esses assuntos mais pesados, como racismo, machismo, homofobia. Eu acho muito importante a gente consumir conteúdo com essa temática para a gente entender melhor o assunto e também porque eu passo por essas situações, né? Não racismo no caso. E ele é um livro que tá na minha lista de desejados há muito tempo, eu tô muito afim dele, mas eu nunca encontrei ele num preço muito adequado, então eu ainda não comprei, mas eu rezo muito para até os 22 anos eu já ter lido ele. O sétimo livro dessa lista é Crepúsculo, da Stephenie Meyer. Gente, sim, eu tava até agora falando só clássico, ó, livro super importante, agora vem com Crepúsculo, que também é um livro super importante. Eu já fui sim crepusculete naquela época lá em que lançou os filmes, eu tinha, sei lá, 12 anos. Eu era apaixonada pelo Edward, gente, eu comprei a biografia do Edward até, nossa. E não foram esses livros que me tornaram leitora, até porque eu nunca nem li eles. Mas são livros que, assim, fazem parte da nossa literatura atual e todo mundo conhece esses livros. Ó, se você tá vendo esse vídeo e nunca tinha ouvido falar em Crepúsculo, deixa um comentário aqui, porque eu acho isso meio impossível. Aquele livro em que a humana se apaixona pelo vampiro e tem também o lobisomem. Por muito tempo eu não tive curiosidade em ler esse livro, mas agora eu quero muito saber se a Mayara do presente vai concordar com a Mayara do passado e vai gostar desse livro aqui. Porque minha fase de crepusculete foi bem marcante na minha pré-adolescência, então eu tenho um afeto, um apego muito grande com os filmes do Crepúsculo. Vamos ver se eu terei esse sentimento também com os livros. O oitavo livro é Boy Erased, Uma Verdade Anulada, do Gerard Conley. Eu comprei esse livro recentemente, tem unboxing dele aqui no canal, se eu não me engano, vou deixar aqui nos cards. E ele é, assim, um livro bastante fora da minha zona de conforto, porque é um livro real, é um não ficção em que o Gerard vai relatar um momento da vida dele em que ele foi internado em uma instituição de cura gay. O pai dele é pastor, ele cresceu em um ambiente muito religioso, então quando esse segredo dele ser gay foi revelado para a família, ele foi muito julgado, muito atacado, foi renegado pela família, pelos amigos e até pelo Deus que ele tanto acreditava e tanto orava. Então ele aceitou ser internado aí nessa instituição, onde ele entraria homossexual e sairia heterossexual. Ele seria curado, né? Ele realmente acreditou que isso seria possível, porque, cara, isso estava afastando ele de Deus e da família dele, ele achava que não era certo. Então, nesse lugar, ele sofreu diversos abusos, diversas torturas. Isso é absurdo, parece mentira até o que eu tô falando, mas é real. Também não é uma coisa antiga, não. Olha a idade do cara, gente. Ele não parece ser tão mais velho assim que eu, não. Então, é um livro que eu julgo que será muito importante, que eu quero muito ler. O nono livro dessa lista é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Também um clássico da distopia que aborda uns temas, né, traz umas discussões que pode ser considerado muito atual. Esse livro é bem bacana porque a crítica que ele faz está bem camuflada num livro meio engraçado, assim, que os animais criam a consciência e tal. É um livro também super conhecido, super importante, mas que indicou para eu ler antes dos 22 anos foi a minha amiga Larissa, do canal Lá Livros 8. Vou deixar o link pro canal dela aqui embaixo na descrição. E foi a indicação dela que me deu ainda mais curiosidade de ler essa obra, que eu infelizmente ainda não tenho. O 10º livro da lista é Kindred, Laços de Sangue, da Octavia E. Butler.
É de ficção científica com um pouco de romance histórico que também traz muitas reflexões. Aqui, se eu não me engano, uma mulher acaba de se mudar para o seu apartamento e do nada viaja para o passado. E o livro se passa nos Estados Unidos e a protagonista é negra, então qualquer passado que ela fosse já seria bem perigoso, né? Mas ela foi parar, no caso, em um passado escravocrata. E esse livro aqui tá na minha TBR desde o começo do ano, só que eu sempre vou adiando a leitura. É um livro que eu quero muito ler, mas eu não sei por que eu nunca leio. Por isso que eu coloquei ele aqui nessa lista pra ter certeza que eu não vou mais enrolar pra ler. Inclusive tem vídeo de unboxing aqui no canal de quando eu comprei esse livro, eu paguei só R$3 e vou deixar o vídeo aqui nos cards. O 11º livro é Fundação, do Isaac Asimov, um dos meus autores preferidos de ficção científica, mas que eu ainda não li a obra-prima dele. Eu não sei bem sobre o que é a história em si, eu só sei que também é tipo uma série, também é clássico e também é de ficção científica. E se é do Asimov e eu não li ainda, eu tô perdendo tempo. Esse autor aqui é referência em trazer reflexões de uma forma muito criativa. Então esse livro também não podia estar de fora dessa lista. O 11º livro é O Conde de Monte Cristo. Um clássico que eu também infelizmente ainda não tenho, porque ele sempre tá com preço mais salgadinho, por ser um calhamaço, né? Um livro tão enorme e tão importante. Ele tem uma adaptação cinematográfica que eu e meu pai já assistimos umas 1000 vezes. A minha mãe também, só não sei porque eu não falei ela. Eu acho que é um filme que desperta muitas emoções na gente, ele é divertido, é instigante, dá uma raiva também em alguns momentos e faz a gente querer ser tão inteligente quanto aquele velho. Velho, no caso, um personagem aí do filme. E eu acho que se eu já gostei tanto assim do filme, eu com certeza vou amar ainda mais o livro e por isso que ele tinha que estar aqui nessa lista. O 13º livro da lista é O Sol é para Todos, da Harper Lee, que também é outro livro que aborda o racismo. Nesse clássico aqui, que se passa em 1930, um advogado branco vai defender um homem negro de um crime que ele não cometeu. Todo o livro é contado do ponto de vista da filha do advogado, que é uma criança, que deixa o livro muito mais leve. Apesar de ser um livro mais pesado, ele fica mais tranquilo de ler por ser da perspectiva de uma criança. E ele é um livro que marcou, sabe? É considerado um dos mais importantes dos Estados Unidos e a leitura obrigatória também nas escolas de lá. Mesmo ele sendo meio assim white savior, que é quando o personagem negro precisa de um personagem branco para ser o herói ali, ainda é um livro que eu julgo que será muito importante, que eu quero muito ler. O 14º livro é Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, um best-seller internacional, que apesar de ser um livro também um pouco fora da minha bolha, né, um livro de não ficção mais histórico, mais didático, digamos assim, eu acho que ele é de uma extrema importância e que eu vou gostar bastante também de lê-lo, por ele contar a nossa história, né, a história da nossa espécie, da nossa humanidade e a nossa evolução ao longo do tempo. Eu mesmo sou aqui uma fã de Charles Darwin e da teoria da evolução, então eu acho que esse livro aqui vai ser muito bacana para eu ler. E é realmente o que as pessoas falam, né? Que ele é muito importante e muito interessante de ser lido. O 15º livro da lista é As Crônicas de Nárnia. Um livro de fantasia queridinho de muitas pessoas. Eu já assisti ao primeiro e o segundo filme e eu amava muito, principalmente o primeiro. Cara, o C.S. Lewis, que é o autor desse livro, ele criou um universo tão fantástico. Eu realmente tenho muita curiosidade com essa história e vocês praticamente me obrigaram a ler quando vocês mandaram as sugestões lá no Instagram. Foi tanta sugestão desse livro também. Com certeza eu tive que colocar ele aqui nessa lista. O 16º livro é Nós, do Zamyatin, também um clássico de distopia, mas voltado para o lado do sci-fi mesmo, que também é uma enorme crítica que traz muitas reflexões sobre o governo totalitário, liberdade social, consciência política. E é esse livro aqui que inspirou 1984 e Admirável Mundo Novo. E eu acho que ele é de uma tremenda importância e que eu vou gostar muito, muito, muito dele. O 17º livro é Coração de Tinta, da Cornélia Funke. Eu falei recentemente desse livro no vídeo da Tag do Exposed, vou deixar aqui nos cards, que eu falei que é um livro que eu quero muito ler, mas tem uma certa preguicinha. Então é claro que ele não podia ficar de fora dessa lista, né? Afinal, essa lista é pra eu ler os livros que eu tô com preguicinha. É um livro muito doido, que eu não sei direito a que gênero se encaixa, talvez fantasia ou ficção histórica. Ai, gente, não faço a mínima ideia. Eu nunca ouvi dele aqui no Booktube, na verdade eu conheci ele por causa de um filme que eu assisti diversas vezes quando criança, e que eu gosto bastante. O nome do filme, no caso, é Coração de Tinta mesmo. Eu já não lembro tão bem assim da história, mas foi isso que me despertou essa curiosidade pra ler o livro. Aqui o cara tem meio que o poder que, se ele lê uma história, ele consegue trazer os personagens da história pra vida real e também botar pessoas reais dentro da história. E acontece uma confusão aí por causa disso, aí ele vai numa aventura, ele com a filha dele, pra desfazer essa confusão.
Jurassic Park, do Michael Crichton, também um clássico do sci-fi, é o 18º livro dessa lista. É um livro inovador, o cara escreveu sobre um cientista que conseguiu reviver os dinossauros, gente. É outro também que eu assisti ao filme recentemente, inclusive, e amei. Eu fiquei com ainda mais vontade de conhecer essa história, mas infelizmente não tive a oportunidade ainda de adquirir o livro, por isso que eu ainda não li. Mas eu espero muito que até os 22 anos eu já tenha lido essa história maravilhosa. Já estamos chegando no final da lista, tá? O vídeo tá extenso, mas espera aí, por favor, não vá embora ainda. O 19º livro é A Resposta, da Kathryn Stockett. Esse livro aqui também é uma ficção histórica que gira em torno do racismo e também tem aquela pegada de white savior. Aqui uma jornalista branca recém-formada tá com uma ideia para um livro em que ela vai entrevistar algumas empregadas negras para retratar a situação que elas têm que enfrentar, né? Todo o preconceito que elas sofrem. E esse livro aqui tem uma adaptação cinematográfica que eu assisti alguns anos atrás e eu achei sensacional. Tem uma cena aqui que eu achei espetacular. E também foi um dos que eu falei que tava com uma preguicinha de ler lá naquele meu vídeo da tag do Exposed. O 20º livro da lista é Nosferatu, do Joe Hill, que é o filho do Stephen King, e ele também escreve livros de terror e suspense, mas numa pegada um pouco diferente da do pai dele. Eu li outro livro do Joe Hill e eu amei, e falam que esse daqui é o melhor livro dele, então se eu já amei o outro, eu vou amar ainda mais esse daqui, né? Nosferatu é o nome de uma criatura tipo um vampiro, meio esquisitão assim, e eu também não sei tão bem sobre o que trata a história, eu só sei que o Nosferatu é o antagonista. Eu tô realmente muito ansiosa pra ler esse livro, só não li ainda porque ele é meio um calhamacinho, né? Só que eu percebi aqui que quase a metade dos livros dessa lista são calhamaços. Eu que lute. O 21º livro é Contato, do Carl Sagan. Sagan é um dos meus astrônomos favoritos e esse livro que ele escreveu é uma ficção. Ele escreveu uma história de ficção científica. Então eu fiquei super curiosa para ler essa história. Eu até comprei o livro, eu abri ele no meu primeiro unboxing aqui do canal, vai estar aqui nos cards. Só que aí no ano passado, no amigo secreto da faculdade, a menina que eu sorteei queria esse livro. E como eu ainda não tinha comprado nada para ela, eu dei o meu exemplar que eu tinha e pensei que eu ia comprar outro depois. Mas eu não gosto nem de pensar nessa ocasião, porque aquele foi o pior amigo secreto que eu já participei na minha vida toda. Não sei vocês, mas eu sou muito azarada em amigo secreto. O único que eu não fui azarada foi o daqui do Booktube. Se tiver espaço ainda, eu deixo aqui nos cards. Se não tiver, eu deixo na descrição, sei lá. Inclusive, já estou ansiosa para amigo secreto desse ano. E o último livro dessa minha interminável lista de 22 livros. Inclusive, muito obrigada se você chegou até aqui. O livro é A Mãe da Mãe de Sua Mãe e Suas Filhas, da Maria José Silveira. É um título enorme, né? É muito fácil de se confundir também. É um livro nacional que bombou no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, mas não é muito conhecido aqui no Brasil, infelizmente. Nesse livro aqui, a autora, que é uma antropóloga, fez uma extensa pesquisa para nos contar a história do Brasil através de mulheres. Cada capítulo dessa história narra a vida de uma mulher, que é filha do personagem do capítulo anterior e mãe do personagem do próximo capítulo. Então conta a história do nosso país por todas essas gerações, né? Essa linhagem de mulheres. Na história de cada mulher, a gente vai ver as influências daquela época e os acontecimentos históricos de quando ela viveu. E eu achei a proposta desse livro genial, por isso que eu fiquei tão interessada assim nele. Bom, gente, o vídeo de hoje fica por aqui. Esses são os 22 livros que eu tenho que ler antes dos meus 22 anos. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui nos comentários se você já leu algum desses, se você tem alguma outra recomendação. E até o próximo vídeo.